Estamos de volta aqui no canal do Mohamed para mais um vídeo desse formato que vocês tanto amam. É verdade, William. A gente já fez 2 vídeos aqui comparando o fricassê francês original e o brasileiro. E também o estrogonofe russo versus o brasileiro. E hoje, uma coisa assim, mega hiper especial que eu amo muito, que é a lasanha. Vamos lá cozinhar, vai? Vamos? Eu começo então pela italiana. Eu vou fazer a versão bolonhesa da lasanha, que a gente conhece aqui no Brasil. E como o nome sugere, essa lasanha muito provavelmente tem origem na região de Bolonha, na Itália. A lasanha pode levar o nome do molho, mas a gente começa pela massa, porque é o que mais dá trabalho e também precisa ficar pronto com antecedência. E aqui eu vou fazer uma massa de espinafre. Ovos para dentro do liquidificador, um fio generoso de azeite e um pouquinho de sal. Dou uma leve batidinha para quebrar os ovos e vou adicionar o espinafre. Aqui eu tô usando espinafre cru mesmo, mas se você quiser uma cor ainda mais intensa na sua massa, você pode branquear ele. E se você quiser acompanhar todo esse processo de branquear o espinafre para depois fazer a massa, tem um vídeo do Antônio Maiolica aqui no canal em que ele ensina como que faz. Já bateu bem, cabe o restante do espinafre, vamos adicionar eles aqui. A ideia é bater até que fique bem homogêneo, porque se ficar muito pedaçudo vai ficar aparente na massa os pedacinhos de espinafre. Sucão verde, dá pra ver que ela tá basicamente homogênea. Aqui eu tenho farinha de trigo comum e também farinha de semolina. E pode ficar tranquilo que a receita completa tá aqui na descrição do vídeo, tanto a minha quanto a do Ribas. Agora é só despejar nossa mistura de ovos e espinafre aqui na farinha. E meter a mão na massa, né? Não tem segredo. Eu sugiro você usar bastante espinafre, igual eu fiz aqui, pra que a massa fique bem verde mesmo, essa é a ideia. Se você usar só um pouquinho, ela não vai ficar com uma cor tão legal assim. Como os demais preparo demoram bastante tempo para ficar pronto, eu misturo essa massa só até ela ficar homogênea. No descanso, ela vai continuar desenvolvendo o glúten e ficar elástica o suficiente pra gente trabalhar. Embrulho ela bem em plástico filme, para ela não ficar em contato com o ar, porque senão ela vai ressecar. E deixo aqui no cantinho. Estou pronto para começar a lasanha brasileira. A minha panela já está esquentando, vou usar uma panelona de ferro aqui. Já posso colocar bastante gordura na panela. Pode ser azeite, pode ser óleo. E aí eu coloco cebola picada, pimenta dedo de moça sem a semente, tá bom? A cebola já deu uma boa suada, agora eu vou colocar alho, bem picadinho também, tá? Deixo o alho dar uma boa dourada junto com a cebola e a pimenta. E aí eu já vou colocar os tomates. Eu vou deixar o fogo bem alto para esse tomate refogar bem, soltar bastante água. E para ajudar nesse processo eu já coloco sal. Não precisa exagerar, tá? Nesse momento. A intenção aqui é esse tomate já começar a se desmanchar e virar até uma pastinha assim, né? Uma base desse refogado. Isso agora eu abaixo o fogo e posso colocar só um pouquinho de água. Isso vai ajudar esse tomate a cozinhar um pouquinho mais e virar essa pasta que eu tô querendo fazer. Vou mexendo aqui, deixo essa água dar uma evaporada para essa pasta ficar bem cozidinha e aí sim a gente vai pro próximo passo. E o primeiro molho que eu faço é o bolonhesa, porque ele precisa ficar horas cozinhando. Um fio de azeite aqui na nossa panela que já está previamente aquecida e panceta para dentro. A panceta é como se fosse um bacon, a diferença é que não é defumada, é somente salgada. Está começando a ficar ligeiramente dourada. Essa é a hora que eu gosto de entrar com o alho. O alho está querendo começar a dourar, é hora de entrar com as carnes. Aqui eu tenho o lombo de porco moído só uma vez no grosso. Para as carnes bovinas eu tenho peito e o músculo, então posso entrar com eles aqui para dentro. E aqui eu vou misturando e cozinhando até que toda essa carne esteja bem cozida e bem sequinha também. Isso que eu tô usando uma puta de uma panela de ferro que retém bastante calor e ainda assim ela não dá conta de fritar toda essa carne sem soltar água. E a ideia aqui é cozinhar até todo esse líquido secar. E é por esse motivo também que eu não adiciono sal ainda. Todos os tomates se derreteram aqui, agora sim é hora de colocar a carne. Aqui no Brasil a gente não faz essa mistura, né, de carne bovina e a carne de porco. Tem o acém moído e você pode fazer até outros cortes, né? Comenta aqui o que corte de carne você usa nas receitas da sua casa. Eu já vou aproveitando e vou quebrando ela um pouco com as mãos para facilitar. Eu posso subir o fogo agora para ele conseguir refogar bem essa carne, tá? A panela já secou e dá pra perceber isso pelo barulho. Ela começa a fazer esse barulho de que tá começando a fritar, sabe? E é nessa hora que a gente entra com vinho branco seco de preferência, né? Vinho já secou. Eu sei que a receita é italiana, mas aqui temos o clássico mirepoix, salsão, cebola e cenoura. Continuo refogando essa carne até os vegetais darem uma leve cozida. Já posso entrar com o sal. Como tem bastante carne, pode ir bastante sal mesmo. A panela já secou de novo, então posso entrar com uma passata de tomate. E aqui no bolonhesa tradicional, ele não fica tão líquido quanto o nosso brasileiro. A ideia é que ele somente envolva a carne e fica com uma consistência mais pesada. Como esse molho fica cozinhando por algumas horas, se a gente não colocar água, ele com certeza vai queimar. Então para isso, aquele velho truque de lavar a garrafinha do molho com água e colocar aqui. Eu deixo tampado, só que entreaberto, para evaporar um pouquinho da água. E daqui 3 horinhas eu mostro para vocês como ele fica.
ela já soltou água e agora já tá secando. E agora a gente vai jogar bastante extrato de tomate, que vai ser a base do nosso molho. E aí vou misturando. Você vê que a água secou bem, agora ele já começa a dar aquela fritada de novo. E deixa eu dar uma pegadinha aqui no fundo, sabe? E assim a gente vai caramelizando por inteiro. Eu vou colocar pimenta do reino moída na hora. E vocês viram que eu não temperei a carne com sal, né? Então eu vou colocar agora. É hora de colocar água para transformar isso aqui num molho de verdade, né? Essa é a hora que eu vou colocar algumas folhas de louro. Eu posso tampar a minha panela e deixar isso cozinhando por mais ou menos uns 40 minutos. E aí você deve estar se perguntando, por que o molho do Will cozinha 4 horas e esse aqui cozinha menos? Um dos motivos é que eu estou usando bastante extrato de tomate para ser a base do nosso molho. E aí ele já é meio cozido, então não vai ser tão ácido. O bechamel é o tradicional molho branco. Primeiro eu derreto toda a manteiga. Manteiga derreteu, farinha para dentro. Aqui eu vou fazer bem rapidinho, porque o Mohamed já ensinou em outro vídeo como fazer o bechamel passo a passo. Então só você clicar aqui no card. Ele vai ficar um pouco mais líquido e vai começar a mudar de cor. Ele vai ficando mais douradinho. Isso quer dizer que tá na hora de entrar com o leite. Aqui eu tenho um leite que eu aromatizei com cebola, louro e cravo, bem clássico. É normal formar esse mingauzinho e é isso mesmo que a gente quer. Isso vai facilitar a não ficar com muitos grumos no nosso bechamel. Agora eu posso entrar com o restante do leite. E vai mexendo vigorosamente até incorporar tudo e ficar bem homogêneo. O molho já chegou na consistência que eu quero. Agora eu posso apagar o fogo e finalizar o tempero dele. Sal, que eu ainda não coloquei, e um pouquinho de noz moscada. Meu molho tá no jeito. Você pode ver que ele é um pouco mais líquido que o bolonhesa do Will, porque na minha lasanha eu vou usar a massa seca. E aí você precisa que o molho seja um pouco mais líquido para que os líquidos dele cozinhem a massa. Outra coisa para você prestar atenção é tome muito cuidado com o quanto de sal você coloca aqui nesse molho, porque um dos ingredientes da lasanha brasileira é presunto. É um ingrediente bem salgado, hein? Depois de um tempo descansando, dá pra ver que ela já começou a ficar um pouco mais lisa. Ela tá bem mais macia também de trabalhar. E pra facilitar a minha vida, eu vou dividir ela em 4. Bolinhas prontas eu deixo aqui no canto e cubro com um paninho molhado pra elas não ressecarem muito. Faço como se fosse um cilindro pra já ir dando forma nela pra facilitar na hora de abrir. Nessa hora você pode usar um rolo pra facilitar. E aí não precisa abrir muito, é só pra gente conseguir encaixar ela no cilindro na abertura mais grossa, que no caso é o 0. A gente passa ela aqui uma vez... Eu dobro ela de volta, passo mais uma vez. Quando você faz isso, a massa já vai pegando também a largura máxima do seu cilindro. Quanto mais você trabalhar a massa no começo, mais elástica ela vai ficar e mais fácil vai ser no final de você conseguir controlar ela, sem ela ficar muito quebradiça. Já posso ir diminuindo a espessura aqui do nosso cilindro e vou assim sucessivamente até o número 8, porque eu não gosto da massa tão fina para lasanha, mas é muito questão de preferência também. Eu cheguei aqui no número 6 e senti que a massa tá ficando muito úmida, muito elástica, correndo risco de grudar nela mesma quando eu tô enrolando. Então eu jogo um pouquinho de semolina nela para evitar que isso aconteça. Agora com ela completamente aberta eu vou cortar do tamanho da minha assadeira. Vou medir aqui, faço a marcação e corto. E o que você pode fazer é deixar elas abertas assim, que daí elas vão dando uma leve ressecadinha. Isso impede que elas grudem. Uma do ladinho da outra assim. E fala sério, né? Esse trabalho todo vale no mínimo um like. E se você não é inscrito, uma inscrição. E também follow lá no Instagram, na rede vizinha. Já tenho aqui uma água fervendo para cozinhar a massa. Bastante sal na água. O banho era invertido para parar a cocção da massa quando eu tirar ela da água fervendo, e um pano para secar a massa e já conseguir armazenar numa assadeira separada. Coloco as massas aqui para dentro. Como a panela é grande, dá para colocar acho que umas 3, 4 de cada vez aqui sem muito problema. 30 segundos, 1 minutinho, não precisa cozinhar muito não, ainda mais considerando que a lasanha vai voltar ao forno. Já cozinhou, posso passar para água com gelo. Aí você abre bem ela aqui para ela já ir ficando no formato. E o gelo é super importante quando você faz massa assim, porque a gente precisa parar a cocção e manter ela um pouquinho mais firme para conseguir trabalhar na hora de montar a lasanha propriamente dita. Você pode vir, pegar sua massa e com um paninho bem limpinho, você seca ela para tirar todo o excesso de água que tem aqui. E assim ela já está pronta para usar, você pode colocar na sua assadeira. Se você quiser já secar todas e deixar elas organizadas para facilitar a montagem, você pode empilhar elas assim numa assadeira. Só que antes, você precisa colocar um pequeno fio de azeite em cima para elas não grudarem. Depois de todo esse trabalho, o molho deve estar pronto já. E como ele reduz bem, ele fica quase parecendo um patê. E agora é hora de finalizar ele. Coloco um pouquinho de leite, para ele terminar de cozinhar uns 5 minutinhos aqui ainda. E ele realmente traz um sabor diferenciado pro bolonhesa. Ele fica mais redondinho no paladar. Agora eu posso acertar o sal, só mais um pouquinho. E também pimenta do reino que eu não coloquei até agora. Dou uma última misturada aqui e bora montar a lasanha. E aí não tem muito segredo. No fundo da nossa assadeira eu boto o molho. Pode colocar uma quantidade boa. E agora a maior dificuldade de usar massa seca na lasanha, o mosaico, né? Vai ficar perfeito? Não vai. Dá uma boa pressionada pro molho grudar bem na massa, tá?
tá? E aí você, na hora de montar a sua lasanha, se você deixar tudo muito amontoado, pode ser que não cozinhe legal. Nossa primeira camada tá no jeito, vou colocar mais uma camada de molho, que é pra isso ter bastante líquido pra cozinhar. Eu sei que você gosta muito de recheio, de molho, isso e aquilo, mas evita colocar muita coisa na sua lasanha, porque senão você vai ter menos camadas. Agora eu tenho aqui a boa e velha mussarela, fatiada bem fininha, ralada também dá certo, viu? Vou colocando aqui, ajeitando, cobriu todo, posso colocar uma camada de presunto. E aí o presunto é legal, ele tá bem fininho, tá? Vai repetindo esse processo, coloca o molho, coloca a massa, coloca o molho, queijo de presunto, até você chegar no topo da sua assadeira, tá bom? A primeira camada da lasanha vai ser um pouco de molho bolonhesa e bechamel, porque aqui é fartura, né? Então dou uma espalhada aqui e agora eu posso vir com a massa. Uma leve pressionada para ficar o mais uniforme possível e a próxima camada. Primeiro bolonhesa, bechamel, aquela espalhadinha. Aí você tenta cobrir toda a massa da camada interior com o molho. No topo de cada camada, um pouco de parmesão ralado, mas não exagera muito para não ficar muito forte e muito salgado. E agora, mais uma folha de massa. E vou repetindo esse processo ad eternum até chegar no topo da assadeira. Para finalizar, a gente vem com o molho, que deu certinho, inclusive, raspando a panela. Posso espalhar bem. Uma última camada de mozzarella. E aí, para finalizar, só a tampinha, vamos de parmesão, que é para gratinar bem. Nossa massa tá crua, né? Como você sabe, então o que a gente vai fazer? Vou cobrir ela com papel alumínio e aí você vai seguir a indicação da marca da massa que você usou. Deixar 15 minutos com o papel alumínio e aí eu vou tirar o papel alumínio e botar para gratinar. Envolve bem e vamos pro forno. Em cima dessa última camada vai somente bechamel e parmesão, porque é a camada que vai gratinar e ficar bonitona. É importante colocar bastante, porque senão não vai ficar muito legal. Se você fizer uma camada muito fina, ele vai ressecar e queimar antes de fazer uma crosta tão legal. Como a massa já está cozida e os molhos também, ela vai pro forno só para gratinar por cima e dar uma leve aquecida no recheio. Uns 15 minutinhos no grill deve ser o suficiente. Viu, Inácio? Essa foi uma diária complexa. Realmente fazer lasanha dá um trabalho, principalmente a sua. Como a gente sempre faz, eu vou comer a sua, você vai comer a minha primeiro. Mano, lasanha. É embaçado, né? A versão brasileira tem um traço nostálgico. O sabor do presunto com o molho e a mussarela remete àquele almoção de domingo, sabe? Tem um charme, né? Uma maionesezinha aqui do lado. Eu adoro, velho. Essa aqui é uma lasanha que eu tô mais acostumado a comer, que é com massa fresca. Como eu falei, nem sempre, eu quase nunca, né? Na verdade, eu faço a verde. Mas a massa fresca, ela tem uma textura que é muito da hora. Você fez um pouco maior que a minha, né? Tem umas camadas a mais aqui. Essa mistura realmente de carne de porco e carne bovina, eles são uma mistura de texturas e sabores e coisas que é incrível. O molho bechamel também traz leveza, né? Dá uma quebrada, né? Não toda a Mistura intensidade com do tudo, bolonhesa. exatamente. Vamos desinverter aqui pra Vamos. ver quem é quem? Aliás, dica quando você for fazer lasanha. Nunca tira ela do forno e já vai cortar. Espera uns Exatamente. 10 minutinhos, que aí você vai conseguir tirar uns pedaços bonitos assim. Se a sua lasanha sempre desmonta, é por isso, tá? Existe muito molho, mas não existe molho demais. Nossa, ficou da hora essa aqui, velho. Pela primeira vez eu vou fazer um voto misto. Só falcatrua. Cara, eu amo muito essa lasanha, mas dá muito trabalho, velho. Esse aqui pra comer no restaurante, ó, perfeito. Essa aqui pra fazer em casa, rapidão. Você viu que eu nem apareci nesse vídeo quase. Então, isso aqui tem o seu valor pela facilidade. Bem mais barato pra fazer. Então, meu voto vai pras duas. Diferente do Ribas, eu não vou ficar em cima do muro. Confesso que eu particularmente prefiro a lasanha com a massa assim mais al dente, que é algo que a gente não consegue atingir com a massa fresca, porque ela cozinha muito rápido, não tem como dar ponto nela. Em relação ao sabor, a brasileira também não deve nada pra italiana. Por todo o trabalho que dá pra fazer essa daqui, eu acho que não vale tanto a pena assim. Eu vou votar na brasileira pela praticidade. Queremos saber os comentários de vocês aí. Quem é que você escolhe pra ser a campeã da sua mesa do domingo? E se estiverem gostando desse formato de vídeo, comentem aqui embaixo que receita a gente deve fazer. Pavê de tiramisu? Imagina? É o temaki de estrogonofe ao invés do temaki de salmão? Aí já absurdo demais, né? Um beijo pra vocês. Valeu, povo.